Você já sentiu que sua vida foi feita para um propósito maior, mas está preso na mediocridade do dia a dia? Imagine trocar uma carreira acadêmica brilhante em Paris por uma jornada a pé, levando o Evangelho a milhares de pessoas em terras desconhecidas da Ásia. Talvez você poderia querer isso? O santo de hoje tem uma pergunta para você. O que você está fazendo com os talentos que Deus te deu? Consegue responder essa pergunta? Ele foi capaz de mudar toda a sua vida para responder a essa pergunta. E você seria capaz de mudar a sua vida por um propósito maior? Bem-vindos, irmãos, ao Todo Dia Santo. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações, mesmo que o mundo ao redor teime em silenciá-la. Pare um instante a correria e ouça sua voz interior. Deus tem um recado para você. Este homem navegou mares nunca dantes explorados, enfrentou culturas hostis e chegou a regiões remotas, como a Índia e o Japão, tudo impulsionado por uma única e ardente paixão. Ele tinha uma fé capaz de mover montanhas e acalmar tempestades. Hoje celebramos o apóstolo do Oriente, um dos maiores missionários da Igreja Católica. Sua vida é a prova de que a entrega total a Deus pode transformar um indivíduo em uma força da natureza. São Francisco Xavier, rogai por nós. Se você está exausto ou desmotivado na sua fé, a história dele acenderá um fogo novo no seu coração. Fique conosco para descobrir a frase que tirou Francisco Xavier da vaidade e o lançou no maior campo de missão do mundo, em um mundo que parece cada vez mais caótico, apressado e distante da nossa essência. A vida dos santos nos oferece o antídoto, a certeza de que a entrega e o sacrifício têm um valor eterno. Eles nos mostram a beleza da vocação. Este é o canal Todo Dia Santo, um espaço de conforto e inspiração para todos aqueles que buscam a força da fé e a esperança em Deus. Nossas histórias são criadas para tocar sua alma e te conectar com o poder da Igreja, que vence o tempo e o espaço. A história de hoje é um chamado à coragem, principalmente para aqueles que sentem a dor da estagnação, da angústia ou da falta de propósito. São Francisco Xavier nos lembra que a vida é curta e a missão é urgente. Nesta data, 3 de dezembro, mergulhamos na aventura do padroeiro das missões. A sua devoção é forte em toda a América Latina, inspirando sacerdotes e leigos a levar a boa nova aos confins da terra. Ele foi um dos primeiros companheiros de Santo Inácio de Loyola e ajudou a fundar a Companhia de Jesus, a ordem que revolucionou o trabalho missionário. Sua influência se estende até hoje. Sua vida nos pergunta: de que vale ganhar o mundo? A resposta está em Cristo e na entrega total. A resposta de Francisco foi uma ação radical. Sinta-se acolhido neste momento de oração e reflexão. Seja bem-vindo à sua jornada de coragem e fé, reflexão e mergulho interno, em busca das respostas que você tem procurado. Francisco Xavier nasceu em 1506 no Castelo de Xavier, em Navarra, Espanha. Ele vinha de uma família nobre e foi criado com todas as honras e privilégios da aristocracia da época. Seu destino parecia ser a corte ou a glória acadêmica. Em 1525, aos 19 anos, ele foi para a Universidade de Paris, na França, para estudar filosofia e teologia. Ele era um jovem ambicioso, focado em fazer carreira e obter riquezas e reconhecimento. Em Paris, ele dividiu aposentos com um colega, o jovem e carismático Inácio de Loyola. Inácio, no entanto, já havia passado por uma profunda conversão e tinha um único foco: a glória de Deus. Inicialmente,
Francisco desprezava as conversas espirituais de Inácio, considerando-o um idealista excêntrico. Ele se via como intelectualmente superior e estava focado apenas no sucesso mundano. Inácio, com paciência e sabedoria, repetia constantemente uma frase bíblica a Francisco, que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. Essa frase, tirada do Evangelho de Marcos, começou a corroer a ambição de Francisco Xavier. A pergunta de Inácio martelava em sua mente, desnudando a vaidade de seus objetivos. O ponto de virada veio após anos de convivência e reflexão profunda sobre a paixão de Cristo. Francisco finalmente se rendeu e percebeu a inutilidade de buscar apenas a glória terrena. Em 1534, ele foi um dos 7 homens que se reuniu em Montmartre, Paris, para fazer os votos de castidade, pobreza e obediência. Ali, eles fundaram a semente da Companhia de Jesus. Este momento é um marco na história da Igreja. O nascimento dos jesuítas, uma ordem que seria essencial para a Contra-Reforma e a expansão da fé. Francisco era o braço direito de Inácio de Loyola. Francisco Xavier foi ordenado sacerdote em Veneza. Em 1537, ele dedicou os anos seguintes ao trabalho de caridade na Itália, atendendo doentes e pobres em hospitais. Sua nobreza se transformou em humildade. Em 1540, o rei de Portugal, Dom João III, pediu a Santo Inácio missionários para enviar às vastas colônias portuguesas na Índia. A necessidade era urgente e a missão perigosa. Inácio escolheu Francisco Xavier para a missão, pois sabia de sua inteligência, seu fogo interior e sua total disponibilidade. Não havia tempo para grandes preparativos. Francisco aceitou o chamado com a alegria e a prontidão que marcaram toda a sua vida. Ele partiu de Lisboa em 1541 sem levar nada além do seu breviário e das suas vestes. A viagem de navio durou 13 meses, marcada por tempestades, doenças e privações. Francisco cuidou dos enfermos com um amor incansável que dava testemunho de sua fé. A vida de São Francisco Xavier foi uma constante entrega à providência. Ele confiava que Deus proveria todas as suas necessidades e essa confiança nunca falhou. Ele chegou a Goa, na Índia, em maio de 1542 e encontrou uma situação de abandono espiritual terrível. Os colonos viviam uma vida imoral e os nativos estavam sendo explorados. Francisco Xavier não começou pregando aos reis, mas sim aos marginalizados e aos doentes. Ele tocava os leprosos, ensinava as crianças e cuidava dos agonizantes. Seu método de evangelização era simples e direto. Ele cantava o catecismo em versos simples, na língua nativa, atraindo as crianças que, por sua vez, ensinavam aos pais. O santo passava horas e horas em oração e seu corpo muitas vezes estava exausto, mas sua alma ardia. Ele dizia sentir-se tão feliz e em tão profunda euforia que às vezes pedia a Deus para aliviar sua alegria. O seu ministério na Índia foi marcado por inúmeros milagres de cura e conversões em massa. Milhares de pescadores de pérolas, os paravás, aceitaram o batismo em pouquíssimo tempo. Tal era a alegria contagiante de Francisco. Francisco batizava tantas pessoas que, no final do dia, mal conseguia levantar os braços, de tanta exaustão. Ele chegava a batizar 10.000 pessoas em um único mês de trabalho intenso. O amor dele pelas almas era tão grande que o consumia fisicamente. Tivéssemos nós uma fração desse zelo missionário. Sua sede missionária era insaciável. Ele não se contentou com a Índia e partiu para pregar em Malaca, nas Ilhas Molucas
Indonésia e em outras regiões do Sudeste Asiático. Em 1549, Francisco Xavier ousou ir ao Japão, uma ilha isolada com uma cultura milenar e muito fechada. Ele foi o primeiro missionário cristão a pisar naquele solo. No Japão, ele adotou uma estratégia diferente, percebendo a importância do respeito e do conhecimento cultural. Vestiu-se como um nobre e presenteou as autoridades. As conversões no Japão foram mais lentas, mais profundas. Ele semeou o evangelho em solo fértil, deixando uma comunidade cristã que resistiria a séculos de perseguição. Sua última ambição, o sonho de sua vida missionária, era pregar na China, um império vasto e completamente fechado aos estrangeiros. Ele via a China como a chave para a conversão de toda a Ásia. Em 1552, Francisco Xavier viajou para a ilha de San Juan, perto da costa chinesa, mas foi impedido de entrar no continente. Seu corpo estava esgotado por anos de jejum e missões. Ali, na solidão da ilha, ele adoeceu gravemente, sem recursos e sem conforto. Sua morte se aproximava rapidamente, mas sua fé permaneceu intacta e ardente. Ele morreu em 3 de dezembro de 1552, aos 46 anos, proferindo as palavras: In te domine, sparave non confundare in reternum, em vós, Senhor, esperei, não serei confundido para sempre. Sua morte, na solidão da ilha de San Juan, é um lembrete do valor do sacrifício escondido. Deus vê o esforço no silêncio, e a missão de um cristão é levar almas para o céu. Seu corpo foi sepultado de forma precária, mas quando foi exumado, meses depois, para ser levado a Malaca, encontraram-no incorrupto e flexível. Era o primeiro milagre de sua morte. Os milagres atribuídos a São Francisco Xavier são contados aos milhares. Ele não era conhecido apenas por curar, mas também por ressuscitar mortos, um sinal do poder de Deus manifestado através dele. Um dos milagres mais famosos aconteceu no Japão, onde o santo ressuscitou um menino cristão que havia se afogado. O pai, desesperado, testemunhou o poder da oração de Francisco. Outro milagre notável ocorreu no mar, durante uma forte tempestade. Após perder um crucifixo no oceano, Francisco o recuperou quando um caranguejo milagrosamente o trouxe de volta à praia. Seu corpo incorrupto foi levado de Malaca para Goa, na Índia, em 1553, e está preservado até hoje na Basílica do Bom Jesus de Goa. Sua mão direita, que batizou milhares, foi levada a Roma para veneração. A devoção a São Francisco Xavier é uma das mais universais da Igreja. Ele foi canonizado pelo Papa Gregório XV em 1622, ao lado de Santo Inácio e Santa Teresa de Ávila. Ele é o padroeiro universal das missões, juntamente com Santa Teresinha de Lisieux. Ele também é o padroeiro da Austrália, da Índia, do Japão e de toda a Ásia. O santo é invocado como protetor dos navegadores, dos turistas e de todos aqueles que viajam a trabalho ou a lazer. Ele protege contra os perigos das jornadas e das tempestades. Sua festa litúrgica é celebrada em 3 de dezembro e o maior centro de devoção e santuário é a Basílica de Goa. Ali, milhões de peregrinos buscam a sua intercessão e testemunham sua fé. Há também um grande santuário em seu castelo natal em Navarra, na Espanha. O local atrai fiéis que buscam inspiração para sua vocação e missão. A devoção a São Francisco Xavier é caracterizada pela Novena da Graça, uma série de 9 dias de oração que promete grandes favores e bênçãos aos fiéis. Esta novena, iniciada em Nápoles em 1633, se espalhou pelo mundo. Muitas graças e curas
são atribuídas a essa prática devocional, mostrando sua rápida intercessão. O sucesso de sua missão foi o resultado de uma profunda união com Deus, manifestada em longas horas de oração. Ele era um místico em ação constante, com uma fé inabalável. Ele é o santo que nos ensina que a verdadeira eficácia da evangelização não está nas técnicas, mas na santidade de vida e na dependência total de Deus. A vida de São Francisco Xavier nos oferece uma reflexão profunda sobre o sacrifício e a prioridade. Ele respondeu à pergunta de Jesus com uma vida radicalmente transformada. A famosa frase de Inácio, que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma, é mais atual do que nunca. Vivemos em uma sociedade obcecada por sucesso, riqueza e fama. O santo nos questiona sobre o valor que estamos dando às nossas almas e à salvação eterna. Estamos trocando o eterno pelo temporal, o essencial pelo acessório. Se você está enfrentando a angústia, a depressão ou a falta de sentido, a vida de Francisco Xavier aponta o caminho. A felicidade verdadeira reside na entrega total ao serviço de Deus. Ele abandonou a glória acadêmica e o sucesso do mundo para abraçar a pobreza e o perigo. Sua vida nos ensina que o verdadeiro propósito é encontrado fora de nós mesmos, no serviço aos mais necessitados. Sua coragem de enfrentar o desconhecido é um bálsamo para quem tem medo de mudar de vida ou de assumir uma vocação. Peça a Ele a graça da ousadia para dar o primeiro passo. São Francisco Xavier é um modelo de evangelização por meio da caridade. Ele primeiro tocou as feridas e aliviou o sofrimento do povo antes de pregar a palavra. Ele nos ensina que nosso primeiro ato de missão deve ser a compaixão e o cuidado com o próximo. A fé só é aceita quando acompanhada do amor concreto. O santo carregava a alegria do Evangelho mesmo na exaustão. Ele nos lembra que o cansaço do bom combate é muito mais gratificante do que a inércia de uma vida vazia. Sua devoção nos convida a sermos missionários em nosso próprio ambiente, na família, no trabalho, na escola. A Ásia de São Francisco Xavier é o seu próprio lar e seu círculo social. Peçamos a intercessão de São Francisco Xavier pela Igreja e por todos os missionários, que eles tenham a mesma força e o mesmo fogo para levar o nome de Jesus a todos os cantos. O santo nos ensina a não temer a diferença cultural ou a hostilidade. O amor de Cristo é universal e capaz de tocar todos os corações em qualquer idioma. Pela intercessão dele, que a sua jornada seja repleta de milagres e bênçãos. Peça e confie na sua intercessão poderosa para superar os desafios. Ele é um convite constante à radicalidade do Evangelho. Não podemos ser cristãos mornos e indecisos diante da urgência da salvação. O seu exemplo nos inspira a amar a Deus acima de todas as coisas e que o nosso maior tesouro seja nossa alma e a das pessoas que amamos. Sua devoção aos pobres e doentes é um modelo de vida. Nunca se cansar de fazer o bem é a verdadeira marca da santidade e da missão cristã. Ele é um poderoso intercessor para os estudantes e acadêmicos. Peça a ele sabedoria para usar o conhecimento a serviço da fé e da caridade. Ele foi um dos pilares que sustentou a Igreja no século XVI. Sua vida é uma garantia de que Deus jamais abandona seu rebanho. São Francisco Xavier é o santo da resposta imediata, sem hesitação, sem adiamentos e sem condições. Ele disse sim a Deus. Lembre-se do seu exemplo ao enfrentar as dificuldades e as provações. O sofrimento era para ele apenas um degrau a mais na escada da santidade. Peça a São Francisco Xavier a graça
da perseverança final, que você possa terminar a sua missão com a mesma fé com que Ele a começou e completou. Oremos com profundo fervor de fé e entrega ao chamado cristão, ó glorioso apóstolo São Francisco Xavier, vós que deixastes tudo por amor a Cristo e vos tornastes o incansável missionário da Ásia. Concedei-nos a graça de vivermos desprendidos dos bens e honras deste mundo, para que possamos buscar apenas a glória de Deus e a salvação das almas. Pela vossa intercessão, alcançai-nos de Deus a graça de fazer o pedido e a ousadia de levar o Evangelho a todos aqueles que estão longe da luz da fé, começando por nossa própria família. Vós que fostes consumido pelo zelo missionário, acendei em nós o fogo do amor divino, que possamos responder à pergunta de Cristo com a total entrega de nossas vidas. Amém. Que a força missionária de São Francisco Xavier e a sua coragem inabalável inspirem você a viver a sua vocação com alegria. Lembre-se que a verdadeira felicidade está em dar a vida por Cristo. Se esta mensagem reacendeu o fogo da fé em seu coração, não aguarde. Você é chamado a ser um missionário de sua própria história, no lugar onde Deus te colocou. O milagre do corpo incorrupto de São Francisco Xavier é um sinal de pureza de alma. A santidade deixa marcas indeléveis na história e a sua vida pode ser uma dessas marcas. Deixe o seu amém nos comentários e diga-nos qual é a Ásia da sua vida que você precisa evangelizar hoje. Faça uma profunda reflexão e escute a voz de Deus em seu coração. Ele te chama onde está o seu talento, e é aí que você pode ser útil ao mundo e ao propósito do Senhor. A sua oração e o seu testemunho são a nossa força, e juntos espalhamos a luz da fé e o conforto de Deus. Inscreva-se agora mesmo no canal Todo Dia é Santo e ative o sininho das notificações. Não perca nosso encontro diário com a vida dos santos. Compartilhe este vídeo com todos aqueles que precisam de um incentivo para largar a mediocridade e abraçar uma vida de propósito. A missão de um cristão é levar almas para o céu. São Francisco Xavier nos deu o mapa e o exemplo de como fazê-lo. Lembre-se da pergunta: de que vale ganhar o mundo? A resposta está em Cristo e na entrega total. Te faço um pedido especial: se torne um membro da comunidade do amor e fé e seja um missionário digital. Divulgue o todo o dia é santo e espalhe a esperança aos confins da terra. Que a paz de Cristo esteja com todos nós. Até o nosso próximo encontro em um vídeo emocionante. Deus te guie em seus propósitos. Amém.